Interrompemos temporariamente o nosso estudo. Nós estávamos estudando Gênesis, né? E vamos dar sequência, porque está tudo anotado na pauta do plano espiritual e nós não podemos faltar com isso, né? A gente pegou desde o princípio e estamos no capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 3 de Gênesis completamente, porque na verdade a gente entrou no capítulo 4, foi isso? Aqui foi a tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Anteriormente, havia uma proibição por parte de Deus para Adão, porque ainda a mulher não estava nesse ponto de sedução, para que não comesse do fruto da árvore que estava plantada no meio do jardim, no meio do jardim do Éden, que na verdade é uma tentação, né? Você não vai e come daquela árvore, do fruto daquela árvore não, porque o dia que você comer daquele fruto, os seus olhos vão se abrir e você vai ter conhecimento de todas as ciências. Quando na realidade isso vai ser o ponto de abertura do princípio inteligente para a racionalização mais abrangente. Aí a leitura que se fez e que se tem até hoje nas igrejas convencionais é do pecado original. Então todo o sofrimento que a gente passa hoje na terra foi por causa disso, da sedução que Eva fez a Adão para comer daquele fruto, que era uma macieira. Imagina um fruto bonito desse, né? A maçã, na verdade, ela tem uma aparência, que na nossa leitura ela é uma aparência de sedução. É um fruto sedutor, né? Pela estética dela, pelo odor e pelo paladar, mas principalmente pela aparência. A maçã, as formas da maçã é de uma expressão sedutora, né? Então ele havia proibido, e olha que coisa interessante, a mulher é que vai induzir a Adão a comer do fruto, porque na realidade é o sentimento que induz o ser a evoluir. É o sentimento que alimenta o homem e faz o homem sentir a necessidade de se alimentar, de recursos evolucionais. Então essa ideia aqui de pecado, que comeu da fruta, olha, se o homem não tivesse sido tentado a comer daquela fruta pelo sentimento mulher, olha, estavam andando nus pelo jardim do Éden até hoje, não haveria progresso nem evolução, porque abriram-se os olhos, a gente vai ver daqui. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E sereis, é futuro. Então é através do conhecimento, da experiência, da alimentação de recursos que Deus proporciona, porque foi Deus que plantou aquela árvore no meio. Nós estávamos comendo o que estava na periferia, em derredor. A partir do momento que a gente vai avançando para o meio e se alimenta daquilo que está no meio, a gente passa a conhecer mais. Então quando a Márcia estava falando dos fluidos, a gente tinha uma noção bem superficial do que hoje a ciência já apropriou com conhecimento, que é os princípios mais sutis da matéria através do fluido cósmico universal que nós hoje já estamos conhecendo. E é a ciência. É através da ciência que o ser se aperfeiçoa em termos de intelectualidade. Mas a mulher que dá o alimento é o sentimento. Então sempre vai ser o sentimento alimentando o intelecto, porque se a criatura for tão somente intelecto, ela pode, como disse Paulo, ter a ciência que incha, que aparenta conhecimento, mas a vivência e a experimentação
é somente, tão somente, através do sentimento que ajuda a realizar a adequação do aprendizado, no sentido de absorver e de deter o conhecimento por um tempo, porque esse conhecimento também vai se transformando até a retenção do verdadeiro saber, que é a absorção da sabedoria. Aí continua: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então, se foi Deus que plantou a árvore lá no meio, a proibição seria como? Na realidade, que as pessoas ainda tomam como proibição e freia, é como se fosse um freio do progresso. Porque tudo que é proibido, na realidade, é estimulante. O que faz com que a pessoa não pratique é o temor, o medo. Porque quando o indivíduo vence a barreira do medo, do temor, ela desafia e vai e conhece. E vai e conhece. Como a gente poderia ter uma ideia de que Deus faz algo, põe ali e fala assim, dali não vai não, como que... Não é? Obviamente que existem na natureza árvores frutíferas e árvores aparentemente frutíferas, que são venenosas. Mas venenosas de um certo ponto de vista, porque a ciência, quando se apropria daqueles princípios, transforma em medicina. Percebe? Que coisa interessante? Então não existe, como a Márcia disse, não existe nada errado na natureza, tudo é amor vibrando pela criação divina. Tudo é amor vibrando pela criação divina. Né? E ele vai. Tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido. Ou seja, olha, o sentimento, mulher, dando ao seu marido razão. Veja que coisa interessante, independente da sexualidade. Porque de sexualidade a gente foi lá no princípio, lá nos versículos anteriores. E Deus, quando criou o homem, macho e fêmea os fez. Então, o feminino e o masculino na sua sexualidade. Na sexualidade da fisiologia estrutural, no corpo físico. Por quê? Nós percebemos, principalmente na atualidade, que o avanço de sentimento está crescendo de tal maneira em que daqui a pouco nós vamos poder identificar um comportamento mais claro e mais lógico daquilo que evidencia mais e mais o sentimento do que a própria sexualidade. Mais o sentimento, independente se é macho ou se é fêmea, no campo físico, fisiológico, na estrutura fisiológica, anatômica, mas o sentimento é que vai ser o primordial, imprescindível, não é? E aí ela deu ao seu marido, ou seja, o sentimento tem que envolver a razão. O sentimento mulher e o marido razão. Percebamos, é do aspecto social, do aspecto da vivência, a mulher alimentar a família, não é isso? E naquela estrutura dentro da hierarquia evolucional no que se refere à aquisição e à implantação familiar, quem é que dava o alimento, que preparava o alimento? Mas quem que era o provedor do alimento? Percebe? Olha que coisa interessante. O homem provê com o trabalho, com uma questão do racional, e a mulher, através da geração sentimental, ela transforma. E aí vai fazendo processo de alimentação e retroalimentação. Por quê? O sentimento toca a razão digere e volta para o sentimento mais trabalhado, mais, como se fosse uma manufatura mais elaborada, e esse sente, gera mais o sentimento e joga, e aí, por isso que nós